Deus. Aleluia! Porque o problema, William, é uma mãe enterrar o seu filho e ter essa dúvida. A certeza que Deus é poderoso para dar a salvação na última hora, sim, mas a dúvida fica. Então, essa dúvida que Satanás quer fazer com todos, mas com você, pelo propósito, ele não conseguiu. Infelizmente, muitas não têm essa alegria. Essa alegria, porque se ela está alegre, eu estou muito alegre, porque eu sei o que é você se levantar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu não tive a dúvida. Glória a Deus, aleluia. Eu não tive a dúvida se ele foi salvo ou não. Então permaneça. Permaneça. Vai vir luta? Você não tem noção. Você não tem noção. Mas uma coisa eu te digo: a alegria que você está dando a uma mãe, e a alegria que você está dando às pessoas que presenciou a sua vida, de ver isso, é um fortalecimento na alma e no espírito para saber que Deus ainda faz. Aleluia! E eu espero que você e ela, não só essa data, mas até Deus te recolher, que vocês tenham essa data para comemorar. Com ela venha muitas bênçãos em forma de herança para deixar para os seus filhos. Tá? Que venha deixar para os seus filhos, para os seus netos, para os netos dela e para todas as áreas da vida da sua família. Em nome de Jesus. Quero também dar uma oportunidade para a nossa diaconisa Cláudia, que ela também presenciou muito a minha história, sabe o meu testemunho. Falar um pouquinho. Salve Maria, salve da Madre Igreja da Santa Paz do Senhor, quase que eu não saio. Bom, eu quero ler uma frase aqui em Salmo 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Gente, Deus é maravilhoso, né? Até a gente descobrir esse carinho aí, que às vezes está oculto na nossa vida. Ou melhor, ele não está oculto, ele está presente, mas a gente busca, né? E de repente ele, estou aqui. Então, é uma oportunidade, é uma alegria, uma felicidade muito grande eu estar aqui. Porque cada um tem a sua história. A história dele eu acompanhei e ele acompanhou a minha também, a do meu marido, que não foi nada bastante tenebrosa, né, William? Então, quando eu descobri o caminho, eu até tentei, né, com ele algumas vezes, mas ainda não tinha essa maturidade, ou melhor, ainda não era o tempo, até que o tempo chegou. Então, gente, é a paciência, né, a paciência de uma mãe. Que a Conceição, ela às vezes chegava aqui desanimada, eu calminha, não é assim do dia para a noite não. Tanto que a primeira vez que ele resolveu se internar, eu falei: ó, ainda não é dessa vez. Ah, não, porque eu já passei a experiência e sei como é que é. Não eu propriamente, mas o sobrinho do meu marido. Resumindo, o recado que eu tenho para você: aprender, isso aí eu falo para todo mundo, aprende a dizer não. Aleluia. Eu fumava, de vez em quando dá vontade de fumar? Dá, mas eu aprendi a dizer não. Bebia, hoje em dia eu não bebo mais, porque eu aprendi a dizer não. E estou aprendendo muita coisa, porque a igreja, ela não só ensina a gente a orar, não, ela ensina a gente a ser um ser humano melhor. Glória a Deus. Então, da mesma forma que eu estou me tornando um ser humano melhor, eu desejo para ti. Marcelo também mandou um abraço, que Deus te abençoe. E essa coisa do não, vou te ensinar um exercício. Tu entra de frente ao espelho, aí fica assim, ó: não, 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 não. Faz careta, faz tudo mais repetidamente.
essa palavra, não. Ela entra de uma forma bacana. Aí quando vi a tentação, qualquer coisa, porque vai vir amigo, vai vir, amigo, né? Vai vir um monte de gente procurar. Mas aprenda a dizer não. Aleluia. E é isso. Depois eu vou te dar um abraço, porque não tem como não fazer isso, gente. Tá? Orei muito por você, continue orando. Também eu quero ouvir a pastora Lourdes. Aí, Jesus, ainda não tocou. Foi muito engraçado. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou maravilhada com o Senhor. Eu estou vivendo da igreja com a paz do Senhor. Olha só como que Deus é tremendo. A gente ia inaugurar um círculo de oração essa semana. Mas eu falei, pastor, vou ter que fazer isso quando eu voltar. Porque agora eu tenho um compromisso no Rio. E até junho eu vou estar lá. E Deus marcou esse dia, William, para estarmos juntos. Porque eu também sou testemunha. E quantas vezes Deus me usou para falar contigo? Quantas vezes eu orei por você? E eu disse, Senhor, Tu não me trouxe aqui em vão, morar num beco que eu nunca imaginei. Já dizia para o Senhor, eu não consigo. Pressão sobe, pressão baixa, rinite, me deixava quantos dias de cama. E eu, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Mas olha só como vale a pena. Ceissa, Lu, Juliana e William. Pague qualquer preço. Entre aonde Deus mandar você entrar e ficar. Sabe por quê? Gera frutos. Uma alma, ela vale muito para o Senhor. Eu não valorizo, você não valoriza, mas o nosso Deus Jesus, aleluia. já derramou sangue por ele e me levantou e te levantou para ganhar almas, porque esse é o objetivo de estarmos na terra, crescer no reino de Deus na terra, ganhar almas. Eu louvo a Deus pelas irmãs que oraram, que oram, por quem não conhece, intercessoras, eu aqui, você aí, e o William. Olha só, não, João 15:16 fala assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi vocês, para que vão e deem frutos, e que este fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedires em meu nome. Amém, meu querido? Você não tem noção da festa que está no céu. E o dia que eu vi você descendo as águas, eu falei, obrigado, Senhor. Porque o Senhor não deixa o nosso sacrifício, nem a nossa oração em vão. Igreja, acorda. Os dias são maus e o arrebatamento se aproxima. E isso é o que o Senhor vai requerer da minha mão e da sua mão. Quantas almas você ganhou? Deus não está preocupado com o seu status. Deus não está preocupado com a sua vida financeira, se é muito, se é pouco. Deus está requerendo de mim e de você almas. Vocês estão vendo como está os dias de hoje. Homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, homem querendo ser gato, mulher querendo ser cachorro e passarinho, e por aí vai, boneco de plástico já querendo, o ser humano querendo que ele tenha vida, mas a imagem e semelhança do Senhor, e que temos o Espírito Santo de Deus, sou eu e você.
E eu louvo a Deus pelo dia que ela falou, eu só volto quando Ele me tocar. Jeová, ela falou a palavra-chave. Agora tu toca e faz a obra, porque por essa razão eu estou aqui. E agora eu estou lá. E quantos também já umas 3 paradas no caminho, que já estão caminhando. Sou de Minas, gosto de Minas? Não gosto. Mas eu não fico onde eu gosto nem onde eu quero. Eu vou onde Ele me dá frutos. Vá e faça o que Ele determinar. Para que você veja a vitória do seu irmão, da sua irmã, será sua também. Missionário, pastorear é isso, tá, igreja? É dar a vida pela ovelha. Se você tem título e não faz, eu te convido a meditar e a rever a situação. Não é, missionário? Dar frutos também. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero dar também uma oportunidade para o pastor Felipe, né? Dar um beijinho na flor também, né, pastor Felipe? Ficar de olho na hora. É o Senhor que está no controle. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus nós estamos aqui cantando o hino da vitória a nossa irmã, pela vida do seu filho. Isso é motivo de muita alegria, porque foi mais uma vitória para o reino de Deus, uma alma que se entregou para Cristo e agora não foi chamada. Você não foi chamado só para ficar na cadeira, né? Você foi chamado para reproduzir tudo aquilo que você já viveu, né? Porque eu nasci na igreja, não passei talvez por muita coisa que você passou. E aí você tem mais autoridade de falar do que eu nessa área. Então Deus vai te usar dessa maneira, né? A mostrar o antes e o agora. E ali as trevas vão cair por terra, porque aquelas pessoas que passaram o mesmo problema que você passou, você agora tem autoridade de dizer: ó, esse caminho eu já passei, trilhei e venci. Quem pode dar a melhor glória? Glória a Deus. E eu estarei orando por você toda noite, né? Como eu faço toda madrugada, buscando o Senhor pelos meus irmãos. A Bíblia diz: oreis um pelos outros. E é assim que nós conquistamos a nossa vitória, né? Eu ia falar sobre João 16:33, mas é para o final. Agora eu quero falar que Deus botou aqui Jó 42:10. Jó perde filho, Jó perde mulher, Jó perde riqueza, Jó ganha alguma coisa que nós, estudiosos, vemos como um câncer de pele e está leproso fora da cidade. E se só não bastasse, irmão, ele ganha 3 amigos. Só que esses amigos, né, quem te ataca não é quem está longe, é quem está perto, é os amigos. Né? Nosso bispo ele tem uma mania de dizer assim, o primaz, né? Mantenha seus amigos perto e os inimigos mais perto ainda. É isso que ele diz. Ele tem experiência para isso, né? Porque é dali, irmão, é dos amigos. Os amigos começam a atacar Jó. Ô Jó, tu deve ter alguma culpa no cartório, Jó. Não é possível, Jó. Tu está nessa situação aí, Jó? Não. Estou falando isso para vocês porque isso aconteceu comigo. Lá dentro do leito. Falaram lá para minha esposa: ah, ele está aí, cortou o pé porque deve ter alguma culpa no cartório. Só que quando aconteceu o fato, eu estava trabalhando para o Senhor Jesus. Olha aí. Jó também estava, irmão, sacrificando. Jó estava adorando e aconteceu. Né? Jesus diz lá: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Quem essa noite vai vencer com Cristo? Quem vai? Quem vai? Mas aí, meu irmão, eu quero falar o seguinte: lá no 42, do 1 ao 9, Deus vai botar Jó na parede. Jó, já vi tudo que você passou, tá? Nós já caminhamos juntos, já vi a tua jornada. Agora tem um probleminha aí, Jó. Você vai ter que dar uma virada de chave aí. Eu vou te dar 2 caminhos, né? A Bíblia fala de 2 caminhos, irmãos.
um que conduz à salvação e à perdição. Deus deu 2 caminhos para Jó. Tem 2 opções, Jó. Ou você se dedica a esses teus amigos aí que te acusam, que você está chateado com eles, está aí, ó, um veneno a sem entender. Ou você tem uma opção, você continua essa tua vidinha e fica na água aí. E a Bíblia vai dizer o seguinte, no 42:2, ele mudou, 42:10, e mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse passou a orar pelos seus amigos. A sorte de Jó não mudou até aquele momento. Quando ele passou a orar pelos seus amigos, você sabe o que aconteceu, meus irmãos? Deus abençoou os amigos e Jó em dobro. Cadê você que vai orar? Cadê você que vai orar? Cadê? Pastor, por que você está falando isso? Eu estou terminando. Hoje é um culto em ação e graça. Todos aqui querem receber vitória. Quem quer receber vitória nesta noite? Eu e você precisamos. É na área material, espiritual, sentimental, profissional, familiar. Porque isso não é defeito de fábrica. Isso é o céu mostrando para mim e para você que somos eternos dependentes de Deus. Cadê você que é dependente de Deus? Então isso acontece conosco. E Jó fez uma opção. Eu espero que você também faça essa opção de obedecer. Porque tem pessoas, missionário, que têm resistência em obedecer. Você passou por isso, você falou isso. Ela teve resistência. Olha, meu irmão, não foi João, não foi Maria, não foi Antônio. Deus falou na mente dela. E sabe o que ela disse? Não quero. Ô irmão, Deus sentado, Deus me revela cada coisa, que só Jesus na causa. Deus chega para a pessoa e fala assim: aí ó, goiabadinha, aquela goiabada cascão deliciosa, e aquele queijinho cheio de furinho ardido lá da fazenda, não é esse queijo Minas que eu compro aqui no mercadinho, não. É aquele queijo top das galas. Você quer, meu filho? Você quer, minha filha? Quer não, papai, quer não, eu quero sofrer. Eu gosto de sofrer. Tem gente que faz isso, irmão. É louco. Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tem preparado para quem será? Todo dia Deus pergunta isso para mim e para você. Porque louco, para o nosso povo hebreu, você sabe o que quer dizer? Que eu sou neto de judeu. Você sabe o que quer dizer o louco? Não é a ausência da faculdade mental, não. É quem tem isso aqui, ó, joga fora. Isso que é o louco para o judeu. E ele pergunta: para quem está preparado a tua alma? Para quê? É para o mundo ou é para mim? Foi o que ela falou, a irmã que falou, né, Cláudio? Não. Resistir o diabo e ele fugirá. É resistir, não é mergulhar, não. Por isso tem que falar o não que ela falou ali. Não é ele só não, é eu também, você também. Que cada um aqui, o Satanás trabalha em uma área, para entristecer, para parar. Mas eu creio que nada vai te parar. Quem crê que nada vai parar você? Fecha agora João 16:33. Aliás, João 16 eu já falei já. É Mateus 6:33. Está vendo, irmão? Tanta coisa que às vezes se buga. Mateus 6:33. Mas Jesus falando para os seus apóstolos: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a justiça de Deus, meu irmão? Você quer saber? Mateus 28:19 e 20. Ide, portanto, e fazer discípulo, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho mandado. E ele não diz só isso, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Quem crê que Deus está com você? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você ler lá na sua casa no 6, você vai ver as 3 coisas básicas para o ser humano: comer,
beber e vestir. Falou que está garantido, não vai te faltar nada. Você vê que a irmã falou aqui que mesmo ela estando no mundo, Deus não abandonou ela e também não vai abandonar você. Você que crê que Deus não vai abandonar você, aplaude, aplaude. Aplaude o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muito obrigado pela oportunidade. Aleluia. Irmãos, não vai dar mais tempo, dar mais oportunidade. Me perdoe em nome de Jesus. Temos visitantes, então vem irmã Raquel apresentar os visitantes e logo após o pastor Francisco vai estar com a palavra de hoje. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, é motivo de muita alegria. Né, William? Muita alegria, né, Thaís? Você não sabe como eu estou alegre. Eu estou toda arrepiada. Hoje estamos visitando o filho da irmã Ceice, o William, e a nossa irmã Thaís, que está afastada, mas eu creio na promessa do Senhor, que ela vai voltar em nome de Jesus. Você não sabe o quanto meu coração está feliz. Eu não preciso nem falar. Toda vez que eu passava perto dele na rua, ele falava assim: não fala pra minha mãe que você me viu, não. E eu abraçava ele e falava assim: você não sabe o quanto você é lindo para Jesus. E hoje é um motivo de muita alegria, William, você está aqui conosco. Que Deus te abençoe, tanto você também, Thaís. Que Deus abençoe vocês dois e fortalece vocês. Porque outro caminho não há. A gente pode até balançar, mas o mundo lá fora, nem eles que a gente busca. Então, assim, que cada vez mais vocês possam se fortalecer. Thaís, que Deus te abençoe, por favor. Você não sabe a falta que você faz no nosso grupo. Se você fortalece e volta, você sabe muito bem o que Deus fez por você e pela sua família. E a gente aqui, Thaís, é prova viva disso. Hoje é motivo de muita alegria, porque são duas respostas maravilhosas. Que Deus abençoe a vida de vocês dois. Eu agradeço a oportunidade de vocês. Pastor Francisco, evangelista Flávio, faça a oração aqui. Glória a Deus. Aleluia. Só do Pai do Senhor, amém? Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Senhor Deus, Pai querido, nessa noite, estamos aqui na Tua presença, servindo com a Tua filha, a qual o Senhor tomou uma atitude de oferecer esse culto a Ti, Senhor. Por algo, Senhor, que ela sabe que não merece, mas mesmo assim, Senhor, você deu para ela. Pai querido, por isso estamos aqui, Senhor, juntamente com ela, porque a Tua palavra nos fala a se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora, Senhor. Pai querido, por isso estamos aqui nessa noite junto com a Tua filha, Senhor, regozijando pela vitória que ela recebeu de Ti, Pai. E Pai querido, nessa noite agora a Sua palavra vai vir de encontro aos nossos corações. Pai querido, venha preparar os nossos corações nessa noite. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu realmente quero agradecer a Deus, primeiramente, e pela oportunidade que Ele nos concede nesta noite, de estar oferecendo esse culto ao Senhor, pela uma vida muito especial para Deus. Eu me veio lembrar agora, há algum tempo, que antes da gente ministrar a palavra, falar por tempo, eu estive chegando ali do trabalho à tarde, as que me lembram, William, e eu estava chegando no portão de casa, ele desceu com um jovem, e ele me abraçou, e falou: pastor, eu gosto muito do senhor, tenho um amor muito grande pelo senhor. E eu falei: ô varão, uma hora eu vou te ver ministrando a palavra do Senhor, pregando a palavra. Eu vejo isso em você, um jovem transformado pelo poder que tem na palavra de Deus.
Aquele jovem que andava com ele voltou, me abraçou, batemos um papo ali. Mas aquilo ficou plantado no meu coração, aquela certeza. E uma palavra que eu lembro, que eu falei com ele, eu falei: meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem uma mãe que está com o joelho dobrado todos os dias orando pela tua vida. E em breve esta oração vai chegar diante do trono da graça de Deus. E Ele vai ver as lágrimas que a tua mãe tem derramado por você, mano. Então, em nome de Jesus, eu creio que em breve a gente vai ver, a gente dá um culto de ação de graça ao Senhor pela tua vida. E hoje a gente estamos aqui se cumprindo com aquilo que Deus colocou no nosso coração para estar oferecendo a Deus nesta noite com toda a alegria do mundo, porque a honra nesta noite é para o Senhor, por ter resgatado essa vida para Ele, porque é para Ele, nós somos dele, nós fomos comprados com preço de sangue. Para que isso? Para que hoje nós venhamos entender que nós somos dependentes do Senhor. Aleluia. E todo o tempo desse culto desta noite, estamos falando mais a respeito de oração. Podemos sentar, meus irmãos. E quando a irmã me convidou para estar ministrando esta palavra nesta noite, Deus me deu em 2 Crônicas 7:14, porque eu creio muito a respeito do poder que tem na oração. E nesse texto, em 2 Crônicas 7:14, vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu, aleluia, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por esta palavra nesta noite? Querido, nós temos aqui 4 princípios que faz mover o coração de Deus por coisas que é necessário a gente viver diante de Deus para que Ele possa ouvir a nossa oração diante do Senhor. Porque tem momento que às vezes a gente ora, a gente busca, a gente clama e parece que o céu se fecha. E a gente começa a pensar de nós mesmos que o Senhor não está ouvindo a oração que nós temos feito por alguém. Mas quando Ele revela para mim e para você a respeito desse texto, eu vou destacar aqui a respeito do poder que tem na oração, porque todos nós que estamos aqui nesta noite, nós somos fruto de alguém que orou por mim e deu sim. E quando lá em Jeremias, no capítulo 33, do verso 3, ele vai dizer: Jeremias, clame a mim, e eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. O Senhor, Ele nunca vai deixar de responder a oração de um justo com o coração contrito diante do Senhor. Só que dentro desse texto tem aqui 4 princípios, não vai dar para falar, mas eu quero destacar aqui a respeito. Quando ele diz que o meu povo que se chama pelo meu nome. Que povo é esse? Que esse povo que o Senhor declara através desse texto, falando comigo, com você, nesta noite, a respeito dessa palavra. Povo escolhido por Deus, porque Deus tinha algo grande para fazer na vida dessas pessoas. Mas chega um velho tempo que começa
bênçãos do Senhor chegar na sua vida. Salomão, ele constrói o templo, creio, vai apresentar a Deus o relacionamento que ele tinha com o Senhor. E o Senhor fala com Salomão: Salomão, fala para o meu povo que esse povo que está chamando pelo meu nome se humilhar, reconhecer que eu ainda sou Deus, e outras atitudes, dizendo assim, deixar de adorar esses deuses que eles estão adorando e voltar a me adorar novamente, se humilhar, reconhecer quem sou eu ainda na vida desse povo, glória a Deus, e me buscar de fato e de verdade, e se converter do que eles estão fazendo, largar tudo aquilo, e reconhecer que é necessário eles nos aproximar novamente de uma aliança com Deus. Aí ele vai dizer no final: eu, o Senhor, ouvirei do céu, aleluia, perdoarei os seus pecados e sararei a sua vida. Glória a Deus. Tem um louvor que diz o seguinte, que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo lado. É um tempo. Eu lembro quando a gente ia fazer oração ali na casa da pastora Lourdes, aquele bequinho ali, sempre tem uma vez que aquela irmã começou a ir, a gente já sente, pastor, quando Deus começa a tocar, a mudar a situação, porque ela não ia. Aleluia. E quando eu senti ali aquelas orações que nós estávamos fazendo ali, o que é muito gostoso, meus irmãos, você sabe para vocês, eu acho que Deus, chamado de Deus na minha vida é para isso. Não é dentro do templo, é lá fora, é isso que Deus quer para você. Porque aqui tem pessoas que já conhecem a palavra da verdade, lá fora não. E quando eu vi assim, sentir de Deus começando a trabalhar na vida de São Paulo, como ela falou aqui, o dela é grande, muito lindo. Esse menino eu conheço, bebê, é pequeno. E a gente tem um carinho, tem um respeito muito grande. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando ela nos convidou para a gente ir lá no centro de recuperação fazer a visita para ele. Só que quando a gente vê as situações acontecendo, a gente como pai, como mãe, que realmente está envolvido, familiar, a gente sente na pele. E quando eu cheguei ali e visitei ele naquela parte, Deus me deu uma visão contigo tremenda. Vem para lá para sair. E eu creio em nome de Jesus que vai se cumprir. Porque aquilo que Deus fala, Deus promete, é justo e fiel para que se cumpra. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel. Quando nós chegamos ali, que vimos eles ali, eu falei para a Valor, estou vendo teu filho. O Senhor vai transformar esta vida. E nós marquemos outra semana para ir lá com ela, e voltar novamente. Eu recebi a notícia por ela, eu falei, mas e aí, quando ele vai marcar para a gente dar o rapaz? O William, preciso ver ele. Ela falou, pastor, ele não está mais lá, ele saiu. E mesmo a gente confiando no Senhor, às vezes sente aquele impacto. Porque foi o que eu falei para ele, eu falei, meu irmão, mais distante daqui para você, melhor. Porque como o pastor falou, a gente tem que fugir da aparência do mal. Se eu sei que alguma coisa que está perto dos meus olhos está tentando me contaminar, eu tenho que sair fora, eu tenho que bater em Deus, sujeitar a Deus.
Porque hoje nós estamos dando esse culto de ação de graça a Deus por esse início de caminhada que Deus está fazendo na vida do dia. É o princípio, é o início de uma nova história que Deus está reescrevendo para você, mas não é coisa desta terra, é coisa espiritual. E quando a gente ora, meu irmão, a Bíblia diz que Daniel, ele coloca no seu coração de passar 21 dias orando a Deus. O que é interessante nisso, pastor? É que ele se decide fazer esse voto ao Senhor de orar. Ele não sabia de repente o que poderia vir após, mas ele estava se preparando por dias maus que poderia vir. Diferente de nós hoje. Pois às vezes nós só conseguimos buscar a Deus quando os dias maus baixam na nossa porta. Aí pegamos e choramos. Meu Deus, é forte, Jesus. Nós temos que viver uma vida, meus irmãos, em oração constantemente diante do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que Daniel, no primeiro dia, o próprio Deus disse, Daniel, no primeiro dia da tua oração, eu ouvi do céu. Você acha que Deus não está ouvindo a sua oração? Meu Deus, é verdade. Você acha que você tem um Deus que não vai ouvir o seu clamor que você tem tido? Não desista do que você quer diante do Senhor. E o que eu quero mais bater hoje aqui nessa terra é a respeito de família. Não desista dos projetos que Deus colocou no seu coração de orar pela sua família. Glória, glória, glória a Deus. Porque eu falo isso, que eu passo ali e vejo a situação ali daquele jovem ali. Você acha que porque não é meu sangue não dói? Dói sim. Porque eu tenho um filho. E uma coisa que eu quero dizer para você, só sente a dor que passa por ele. Para você hoje falar o que é o amor de um pai para um filho, você tem que ser pai. Meu pai sempre falava isso. Você só vai saber o que é o amor que eu sinto por você quando você for pai. Hoje eu trago para mim essa experiência. Porque às vezes é fácil, olha, o filho de fulano de tal está largado assim e tal. Mas cadê o amor por eles? Cadê o amor que a gente tem de sair um dia para falar de Jesus para esse jovem? E não cesse de orar. Glória a Jesus. Não pare de orar pelos objetivos que Deus tem colocado no seu coração e vai fazer pela sua família. Ah, pastor, mas está difícil. Eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus e parece que o céu se fechou e Deus não está ouvindo a minha oração. Nada disso.
aqui, irmão, você não sabe a alegria do meu coração, porque eu observei como é que esse homem é. É isso que traz para nós viver uma vida de amor com meus irmãos, é isso. Porque a gente vê o que o Senhor está fazendo, salvando essas pessoas que muito olhavam para mim e para você, não dava nada, dizia, isso aí não tem mais jeito. É Deus. Você acha que muitas pessoas não falaram com ele? Mas a gente, quando a gente ora a Deus, quando a gente confia no Senhor, entenda uma coisa. Glória a Jesus. Que nada impede Deus ouvir no céu a minha e a sua oração. Porque a oração, ela move no mundo espiritual. E quando esse texto vem declarar para mim e para você nesta noite, esse povo significa também que ele deu em você. Somos povo escolhido por Deus. Não pense que o Senhor responde só lá no passado, não, porque a minha Bíblia diz que o Senhor não mudou. Ele continua sendo mesmo. Entenda uma coisa, que se Jesus fez no passado, no presente, Ele vai fazer no futuro da sua vida. Glória a Deus. Porque Ele é Deus, Ele não muda. Ele continua sendo Deus na minha e na sua vida. Então, William, eu sei que esse culto desta noite, a honra não é para nenhum de nós. A honra é para esse Deus. Aleluia. Que resgata aquele que está no amassado, aquele que as pessoas olham assim, não dá nada, parece que não tem mais jeito. É esse Deus. A Bíblia diz que Ele tira pequenino do monturo e faz sentar no meio dos céus. Vai chegar na hora. Açúcar, conversa. A hora vai chegando. A hora vai chegar. Não vai só ser esse culto que nós vamos oferecer a Deus. O céu está abrindo sobre a tua vida, querido. Aleluia! Eu creio, Senhor. Deus, Ele não te chamou somente para te salvar e te deixar com tem coisas maiores. É Deus. Deus vai fazer coisas mais grandes na sua vida, para te surpreender na tua vida. Aleluia! Meu Deus! Porque eu creio em nome de Jesus que a revelação que Deus me deu na tua vida vai ser. Quando se cumprir, tu vai vir aqui, vai. Porque Deus vai fazer isso. E vai entrar por essas portas e ninguém vai querer conhecer. Aleluia, Jesus. Vai pregar para alguém não por palavra, mas pela tua vida, porque quem te viu lá atrás vai te ver que Deus fez na tua vida. É assim que Deus faz. Deus, quando Ele entra na vida de alguém, Ele transforma, e a transformação ela vem de dentro para fora. Não sentindo isso. Uma coisa que eu falo para você, meu querido, pode te chamar como filho, porque tu é meu filho na fé. Eu já falei para você, aquilo que depender de mim, vai estar do teu lado para te ajudar a conta comigo. Achei lindo. Ele fez uma entrevista lá no nosso trabalho e em seguida ele teve que fazer uma viagem. Essa semana o gerente me chamou e falou assim: Francisco, cadê aquele rapaz que fez a entrevista? Ele falou
que a gente só em olhar já conhece, que às vezes você não está realmente como o Senhor quer, mas os olhos de Deus fazem alguém ver e já vai começar a